Seja muito bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e assim consiga ganhar mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é: devo jogar sempre com jogadores mais fortes para evoluir? Então a gente vai discutir esse tema, que é um mito, uma crença muito interessante. Espero que possa ajudar vocês aí na evolução e no desenvolvimento do jogo de vocês. Existe uma crença, ou um mito, ou um senso comum de que é preciso sempre treinar com jogadores mais fortes para que eu consiga evoluir. E isso, na verdade, não passa de um mito ou de uma crença, e não é verdade. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que não é verdade e que porque treinar com jogadores de diferentes níveis é o melhor caminho que a gente tem para desenvolver no tênis e assim conseguir evoluir. Existem alguns motivos pelos quais é importante a gente jogue e treine com pessoas de diferentes níveis. O primeiro deles é que a gente, jogando com pessoas diferentes, a gente vai ter que adaptar e desenvolver diferentes estratégias de jogo. Então, o meu adversário, por exemplo, ele joga de uma maneira muito agressiva. Como que eu adapto o meu jogo a isso? Ou o meu adversário, ele devolve tudo, troca bolas, bastante bolas, mas não me ataca tanto, ele fica devolvendo até eu errar. Como eu jogo? O meu adversário é um bom sacador, ele saca bem. Como que eu tenho que pensar para jogar contra esse tipo de jogador? Então, a primeira vantagem de jogar com diferentes jogadores é para que a gente tenha uma variedade um pouquinho maior de estratégia. Um outro motivo, o segundo motivo, é que a gente consiga se adaptar a diferentes velocidades de bola. Então, tem jogadores que têm um pouco mais de potência e tem jogadores que jogam com uma velocidade um pouco menor. Então, a gente saber jogar e estar acostumado com maiores velocidades, mas também com velocidades mais baixas, é muito importante para que a gente cometa um pouco menos de erros não forçados. A terceira vantagem de jogar e treinar com diferentes jogadores é a questão da leitura e da antecipação que a gente tem na hora de jogar contra esses jogadores. Então, por exemplo, se o meu adversário vai sacar, ele tem uma determinada técnica de saque. Então, por exemplo, se ele, na hora que ele se posiciona, se ele se abre antes, normalmente esse saque vem mais para a minha direita. Se ele não se abre, o saque vem mais para a minha esquerda. Quando ele se posiciona numa base mais open stance no forehand, ele consegue determinado tipo de golpe. Quando ele pisa com a perna oposta, a bola vem de uma maneira diferente. Então, quando a gente joga com jogadores diferentes, a gente vai refinando essa nossa capacidade de leitura, de antecipação. Então, muitas vezes, antes mesmo do adversário bater na bola, a gente já consegue ter uma ideia de como essa bola vai voltar. E se a gente joga somente com um tipo de jogador, ou sempre com o mesmo parceiro, sempre com o mesmo adversário, a gente acaba não desenvolvendo isso tão bem. Então, a nossa antecipação, a nossa leitura acaba ficando um pouquinho mais limitada. É importante que a gente também aprenda a jogar em vantagem no placar e também em desvantagem. Então, se eu jogo sempre com um jogador que é mais fraco que eu, a maioria do tempo eu vou estar em vantagem. E daí lá na frente eu vou competir, aí eu pego um outro jogo que é mais difícil, eu estou em desvantagem e não sei muito bem como lidar com isso, porque quase nunca eu passo por isso. E da mesma maneira o contrário, se eu jogo só contra um jogador que é mais forte, eu vou quase sempre tá perdendo o jogo e nunca vou aprender a administrar a vantagem, que não é a melhor situação para que a gente possa desenvolver o nosso nível de tênis. O tênis, ele se baseia em experiências e adaptação às situações. Então, quanto mais situações diferentes a gente treinar, por exemplo, fazer alguns jogos no saibro, fazer alguns jogos na quadra rápida, jogar em quadra coberta e jogar um torneio em outra cidade que é uma altitude diferente, o jogo quando a cidade é mais alta, o jogo fica mais rápido. Quando é mais próximo do nível do mar, o jogo é mais lento. Então, a gente adaptar o nosso jogo para diferentes situações e condições. Isso vai fazer com que a gente ganhe muito mais experiência e depois consiga lidar muito melhor com situações difíceis que possam vir a acontecer para a gente na hora das competições ou na hora dos jogos mesmo. E se eu treinar somente com jogadores mais fortes do que eu? O que acontece? No geral, eu vou acabar limitando o meu jogo a somente devolver as bolas, correr atrás das bolas e me defender e eventualmente contra-atacar. Mas eu não vou ter tantas situações de criação, de propor o jogo, de ataque, de bolas de definição. Isso vai acontecer numa frequência muito pequena para mim se eu jogar somente com jogadores mais fortes do que eu. Isso não é bom para o nosso desenvolvimento.
O ideal é que a gente consiga encontrar bem esse equilíbrio. Às vezes jogar com jogadores mais fortes, outras vezes treinar com jogadores mais fracos, outras vezes treinar com jogadores que são mais ou menos do nosso nível, para que a gente consiga passar por diferentes situações. E da mesma maneira, se eu treinar somente com jogadores mais fracos do que eu, também não é a situação ideal. Então eu vou muito facilmente criar situações de ataque, vou conseguir bastante a rede, vou definir pontos, mas eu também não vou ter tanta pressão, não vou ter que me defender tanto, não vou ser obrigado a jogar com um nível de concentração tão alto. Então isso acaba não sendo bom também para o meu desenvolvimento. Eventualmente sim, eventualmente eu tenho que jogar com jogadores mais fortes e eventualmente eu tenho que jogar com jogadores mais fracos, mas nunca somente com o mesmo nível de jogador. Então eu tenho que buscar jogos que eu consiga vencer e tem que buscar jogos também que tem um desafio um pouco maior para mim. E não somente jogar sempre com jogadores mais fortes, porque isso vai acabar limitando um pouco o meu desenvolvimento no tênis. Os jogadores normalmente não gostam de treinar com um parceiro que não consegue trocar muitas bolas ou que não é tão constante, porque ele acaba não ganhando tanto ritmo na hora do treino. Mas mesmo assim é importante que a gente consiga eventualmente treinar e jogar com esses jogadores. E a gente pode estabelecer certos objetivos para que contribuam com o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, o meu adversário não troca muitas bolas. Então eu tenho que manter minha concentração alta durante o jogo inteiro, mesmo com menos tempo de bola em jogo, eu consegui manter uma concentração alta e não começar a inventar demais, ou manter um padrão de jogo mais adequado durante toda a partida com aquele adversário. Mesmo que eu não tenha tanto ritmo, mesmo que não saiam pontos mais longos, mas sim que o meu nível de concentração esteja sempre alto e daí eu vou conseguir aproveitar o treino mesmo que o meu adversário não troque muitas bolas. Isso vai complementar muito o meu jogo e o meu nível de concentração vai subir. A minha capacidade de me manter num nível de concentração alto, ela vai ser ali cada vez maior. Da mesma maneira, é muito comum alguns jogadores não tenham jogadores do mesmo nível que eles para treinar diariamente. E aí eles têm que começar a encontrar soluções. Eu sempre vou precisar de alguém para treinar ou vou ter que ir treinar no paredão. Então, por exemplo, se eu estou num clube ou moro no interior, por exemplo, ou numa região que tem poucos tenistas, e o meu nível é mais alto do que todos, primeiramente eu vou ter que treinar com jogadores de nível mais baixo, não tem muito o que fazer, ou viajar para longe para encontrar esses jogadores mais fortes. Mas mesmo jogando com alguns jogadores e treinando com jogadores de nível mais baixo, eu posso estabelecer alguns objetivos ou algumas regras nos jogos para que exija que o meu nível de concentração fique mais alto. Então, por exemplo, eu vou jogar, vamos jogar um set, só que eu só tenho um saque, eu não vou ter nenhum segundo saque. Se eu errar o meu saque, é ponto seu. Ou eu tenho 3 bolas para definir o ponto. Se eu não definir o ponto em 3 bolas, você ganha o ponto. Enfim, existem algumas maneiras de aumentar um pouquinho a pressão, aumentar um pouco a dificuldade para que eu consiga treinar num nível de concentração mais alto. Ou eu jogo um pouco melhor, então eu vou sair todos os games de 0,30. Então no seu saque você sai 30-0, no saque do adversário você sai 0,30. Existem maneiras, mas a gente tem que usar um pouquinho da criatividade para sempre a gente colocar o treino, mesmo que seja contra um adversário mais fraco, que a gente consiga criar um certo nível de desafio e assim consiga manter esse nível de concentração alto durante o treino, independente de ser com um jogador mais fraco ou com um jogador mais forte. É bastante comum, principalmente no tênis amador, os jogadores acabarem treinando quase sempre com os mesmos parceiros. Então, um senhor ele marca sempre com outro senhorzinho, eles vêm no mesmo horário, terça e quinta-feira, jogam sempre, aquecem, jogam 2 sets e é sempre igual. E isso acaba não dando diferentes experiências para eles. Então eles acabam não desenvolvendo tão bem o jogo. O ideal é que a gente consiga, como disse anteriormente, encontrar diferentes parceiros, diferentes níveis, em diferentes condições, em diferentes situações, diferentes treinos, situações de placar, enfim, diferentes situações para que a gente consiga desenvolver. Se a gente acabar jogando sempre com os mesmos parceiros, o nosso desenvolvimento ele vai ser muito limitado. Pode até existir um desenvolvimento, mas ele vai ser limitado. Eu vou desenvolver um pouquinho até certo ponto, até eu pegar o jeito de jogar com aquele jogador, uma estratégia que eu sei que funciona e na hora que precisar é só fazer essa estratégia que eu vou acabar ganhando. Então não é o ideal para o nosso desenvolvimento. E sim que a gente consiga, às vezes,
ganhar, às vezes perder, ter um certo nível de desafio, jogos mais equilibrados, jogos mais fáceis, jogos com placar favorável, jogos com placar desfavorável, enfim, diferentes situações para que a gente consiga ir se adaptando de diferentes formas e assim a gente consiga cada vez mais ir desenvolvendo o nosso nível de jogo e quando chegar lá na frente a gente precisar encontrar uma solução na hora de um torneio, na hora de uma situação difícil, a gente tem diferentes experiências ali para acessar, porque a gente acaba passando por isso durante os nossos treinos do dia a dia. Então, como encontrar parceiros de diferentes níveis para que eu consiga treinar e evoluir o meu nível de jogo? A primeira maneira é frequentar um pouco mais o clube ou a quadra do prédio que você mora ou a quadra da academia e passar mais tempo nesses locais. Com isso você vai ver mais gente jogando, vai conseguir fazer contato e conhecer mais pessoas e você vai acabar conseguindo também combinar alguns treinos, combinar de jogar set com essas pessoas, encontrar diferentes parceiros. Essa é a primeira maneira. A outra é talvez eu conversar com o meu professor. Professor, você tem algum aluno que dá um bom jogo comigo, que joga um nível legal, ou que é um nível um pouco mais forte do que eu, ou que é um nível um pouco mais fraco, ou que é um nível equilibrado? O professor muitas vezes ele vai ter em outros horários, às vezes até em outros locais, alunos que podem ser bons parceiros de treino para você. Então conversar também com o professor é uma boa possibilidade de encontrar aí novos parceiros. Uma terceira possibilidade é participar de rankings, seja o ranking do clube, seja o ranking do condomínio, seja o ranking do prédio, seja um ranking regional da cidade, seja um ranking até paulista ou estadual. Enfim, quando você participa desses rankings, normalmente tem ali, em alguns lugares tem 100 jogadores, mais às vezes, que tem jogadores de todo tipo. Tem os jogadores mais fortes, tem os jogadores mais fracos, tem os mais jovens, os mais velhos. Então é uma outra maneira de você conhecer esses jogadores e assim também encontrar um pouquinho mais de parceiros de treino. Por fim, tudo se resume a um bom networking, a conhecer pessoas, a ter uma boa rede de contatos, às vezes fazer grupo de tênis de onde você joga ou pedir para participar de algum grupo caso esse grupo já exista. Essas são maneiras que você tem de encontrar parceiros e não ficar sempre jogando com o mesmo parceiro de treino, porque isso vai acabar te limitando. E sim, encontrar diferentes pessoas para ter experiências diferentes, tentar jogar em diferentes locais, que essa é a melhor maneira, a médio e longo prazo, é a melhor maneira que você tem para desenvolver e evoluir cada vez mais no tênis. Existe uma situação em que eu jogar com jogadores de diferentes níveis pode não ser tão vantajoso. E essa situação é quando essa diferença de nível ela é muito grande, porque daí fica um jogo um pouco irreal e eu acabo não aproveitando tanto para que eu consiga evoluir e desenvolver o meu jogo. Então, se eu jogo com um jogador que é muito mais forte do que eu não consigo jogar. Não dá jogo. Isso acaba sendo muitas vezes uma experiência negativa. E o que a gente busca não são experiências negativas, mas sim experiências que a gente consiga tirar proveito e assim evoluir um pouco mais. E se eu jogo com um jogador também muito mais fraco, eu jogo há vários anos, pratico regularmente, jogo com um jogador que é muito iniciante, também não me agrega muita coisa. Pode até ser que agrega alguma coisa? Pode. Mas o tempo poderia ser muito mais bem aproveitado. Então, quando essa diferença de nível ela é extrema, nenhum dos dois extremos é bom. E sim que a gente consiga sim jogar com jogadores mais fortes e às vezes com um pouco mais fracos, mas que essa diferença seja razoável e não tão extrema, porque assim a gente não vai desenvolver tanto o nosso jogo. A gente vai acabar tendo uma experiência não tão legal, jogando com um jogador muito mais forte, ou a gente vai passar o nosso tempo ali com um nível de concentração muito baixo dentro da quadra, quando a gente joga com um jogador muito fraco. E isso acaba jogando contra a gente mesmo. Então, quando eu jogo com jogadores de diferentes níveis, em diferentes situações, o meu nível de jogo acaba crescendo muito mais rápido. Então, por exemplo, se eu tenho que tentar jogar com um determinado adversário, não somente no meu clube. Às vezes eu jogo um set com ele no meu clube, na próxima vez que eu for marcar com ele, eu tento marcar num outro local, às vezes no prédio dele, numa diferente superfície. Isso já vai mudar totalmente a situação da partida, as condições da partida. Então isso acaba contribuindo também para o meu desenvolvimento. Mesmo que aquela condição não seja tão favorável para o meu jogo. Então eu prefiro jogar em quadras mais lentas, e daí eu vou jogar no prédio do meu amigo, que é uma quadra rápida,
Então, às vezes o meu jogo não encaixa tão bem, mas eu tenho que me adaptar, é uma diferente situação. Então, quanto mais situações diferentes eu vivenciar no dia a dia, melhor. Lógico que desde que eu tenha uma linha de raciocínio, uma linha de evolução. E não jogue com todo mundo sem nenhuma instrução, porque aí também não adianta nada. Eu não vou conseguir evoluir porque eu preciso ter uma linha, né? O que eu estou trabalhando no meu jogo para saber por qual caminho eu sigo ou o que eu tento fazer na hora dos jogos treino para que eu consiga evoluir o meu jogo. E da mesma maneira, por exemplo, jogadores infanto-juvenis que treinam em equipe de competição. Eles também têm que treinar com os jogadores mais fortes e também têm que treinar eventualmente com os jogadores mais fracos. E não somente querer treinar com os jogadores mais fortes. Porque se todo mundo só quiser jogar com um jogador mais forte, acaba que ninguém treina. Então existe sempre um mais forte que o outro e o mais forte não quer treinar com o mais fraco, então acaba ninguém treinando. E o tênis a gente precisa sempre de um parceiro de treinos. Lógico que, como eu disse anteriormente, essa diferença de nível não pode ser tão grande, porque daí o treino não é tão bem aproveitado, o tempo de treino não é tão bem aproveitado. Mas também se eu jogar sempre com jogadores do mesmo nível, seja mais fraco, mais forte ou do meu nível, ou sempre o mesmo parceiro de treino, isso acaba me limitando. Se eu jogar sempre somente com o meu professor, isso acaba me limitando. Então eu tenho que jogar, tenho que fazer minhas aulas, claro, mas eu faço minhas aulas, acaba e eu jogo com um parceiro diferente na sequência. Jogo um set com um outro adversário. No dia seguinte eu jogo uma dupla, no outro dia eu vou jogar 2 sets lá numa outra quadra, numa outra superfície. Então assim eu vou criando diferentes situações, que isso vai contribuindo para o meu jogo. Jogo torneios em diferentes cidades, então eu vou aprender como jogar, como me preparar para jogar quando eu tenho um jogo de manhã, como me preparar quando eu tenho um jogo à noite, como me preparar quando chove e a rodada fica atrasada. Enfim, quanto mais situações diferentes eu passar, melhor vai ser para o meu desenvolvimento. E não tentar ficar sempre no confortável, no que eu já conheço, porque aí isso aí só vai te manter no mesmo lugar onde você está agora. Atualmente, eu trabalho com tênis competitivo infanto-juvenil. Então, eu utilizo alguns critérios para fazer a divisão das quadras e dos treinos dia a dia. Então, muitas vezes, eu acabo separando por nível técnico. Então, um jogador que é um pouco mais forte treina com outro que é mais ou menos do nível dele, um jogador intermediário com outro intermediário e assim por diante. Mas existem dias e situações em que não é possível. Às vezes vem um jogador mais forte só e os outros jogadores são um pouco mais fracos. E como eu faço nesses dias, nesses momentos? Quais são os critérios que eu utilizo? Então muitas vezes eu puxo um jogador às vezes mais fraco para treinar com outro mais forte intencionalmente. E eu avalio principalmente a atitude do jogador mais forte. Então, como ele está treinando quando ele joga com um jogador mais fraco? Ele está com a concentração alta? Ele está se esforçando? Ele está se mexendo? Está correndo? Ele está se esforçando para que o treino saia redondo? Ele está tentando ajudar o parceiro a treinar, a evoluir? Ou ele está só ali com o ego inflado e fala: esse treino aqui não serve para nada, eu sou muito melhor, eu estou perdendo meu tempo. E isso acaba jogando contra ele mesmo. Então a gente sempre tem que tentar treinar independente do nível de parceiro ou de jogador que esteja do outro lado da quadra. A gente sempre tem que tentar manter esse nível de concentração alto, porque é ali que está a evolução, quando existe um certo nível de desafio na nossa mente para que a gente tente evoluir e buscando os nossos limites. E no dia a dia, mesmo numa simples sessão de treino, os atletas eles podem trabalhar essa concentração. Então, independente de estar treinando com um jogador mais forte ou estar treinando com um jogador mais fraco, esse nível de concentração ele tem que estar sempre alto. E se eu puxo um jogador mais fraco para treinar com outro mais forte e o outro jogador mais forte não faz um treino tão legal, muito provavelmente no treino seguinte eu puxo ele outra vez com esse jogador mais fraco. Por quê? Para que ele consiga fazer um bom treino e consiga manter o nível de concentração dele alto, mesmo treinando com um jogador mais fraco, que tenha boas atitudes durante o treino. E aí sim, se ele treina com um jogador mais fraco e puxa o treino e mantém a boa atitude, muito provavelmente eu não vou deixar ele vários dias seguidos treinando com um jogador mais fraco. Às vezes ele vai treinar 1, 2 dias, no outro dia eu já vou arrumar um jeito dele bater com um jogador
um pouquinho mais forte, ou jogar com um jogador mais forte. Ou às vezes eu mesmo, como treinador, vou bater bola com ele para tentar puxar um pouquinho mais esse jogador. Então, de acordo com as atitudes dos jogadores, eles mesmos acabam definindo o seu próprio destino. Se eles vão treinar com jogadores mais fortes, se eles vão treinar mais tempo com jogadores mais fracos. Então, isso vai muito em função da atitude desses jogadores e não ficar com o ego inflado, falar eu sou melhor, não preciso me mexer porque esse treino para mim não vale nada, e daí ele acaba jogando contra o seu próprio desenvolvimento. Então, basicamente, a ideia do vídeo de hoje era essa, que vocês entendam a importância de treinar com jogadores de diferentes níveis, seja ele mais forte ou mais fraco, ou de um nível equilibrado com o seu. Participar em torneios, em treinos, em diferentes condições, em diferentes locais, utilizar diferentes marcas de bola, às vezes tem bolas que são mais rápidas, bolas mais lentas, enfim, criar diferentes experiências e experiências positivas para que possam agregar aí no nosso desenvolvimento. Então, muito obrigado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí pelo menos de alguma forma e espero vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!